Hoje, quero falar com você sobre quantas pessoas morrerão durante a tribulação. Para aqueles que são novos estudantes da Bíblia, a Bíblia nos diz em profecias bíblicas, tanto no livro de Daniel quanto no último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, que haverá um período de 7 anos sobre a terra, quando a ira de Deus será derramada sobre os ímpios. Acredito firmemente, assim como muitos estudiosos notáveis, que o período de 7 anos da tribulação ocorre após um evento chamado arrebatamento da igreja. E voltarei a falar sobre isso hoje. Mas se vocês têm suas Bíblias, abram comigo em Apocalipse, capítulo 19, para começarmos este estudo bíblico. Quantas pessoas morrerão durante a tribulação? Eu estava falando e viajando recentemente e um jovem, eu diria que era um adolescente, talvez com 20 e poucos anos, veio até mim depois do culto e tinha algumas perguntas sobre profecia bíblica. E uma das perguntas que ele fez foi: Tiff, quantas pessoas você acha que vão morrer durante os 7 anos de tribulação mencionados na Bíblia? Eu disse: bem, essa não é realmente uma resposta que eu possa lhe dar em poucos minutos. Há uma complexidade nisso, mas eu prometo que faremos um estudo sobre isso em nosso canal de mídia social em breve, e estou cumprindo essa promessa hoje. Vamos para Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, lendo até o versículo 21. Obrigado por se juntar a nós. Milhares de pessoas em todo o mundo estudam a Bíblia conosco regularmente. Nós amamos vocês, somos gratos a vocês e agradecemos por reservarem um tempo para aprender a palavra de Deus. Apocalipse 7 e 11 da noite. Então vi o céu aberto e um cavalo branco parado ali. O nome do seu cavaleiro era Fiel e Verdadeiro, pois ele julga com justiça e peleja com retidão. A propósito, esta passagem se refere ao Messias, Jesus Cristo. Versículo 12. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Um nome estava escrito nele que ninguém entendia, exceto ele. Versículo 13. Ele usava uma túnica, ele era um homem envolto em sangue, e seu título era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho fino e puro, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com vara de ferro. Ele derramará a ira ardente de Deus, o Todo-Poderoso, como suco que sai de um lagar. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito: Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores. Então vi um anjo em pé no sol, gritando para os abutres que voavam alto no céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne de reis, generais e valentes, de cavalos e seus cavaleiros, e de toda a humanidade, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta e os reis do mundo reunidos com seus exércitos para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fazia grandes sinais em nome da besta. Sinais que enganaram todos os que aceitaram a marca da besta. A besta e que adora Rã, a sua estátua. Tanto a besta como o seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto pela espada afiada que saía da boca daquele que montava o cavalo branco. E todos os abutres se empanturravam dos cadáveres. Esta é uma passagem sombria e gráfica na Bíblia que trata do que é chamado de Batalha do Armagedon. E esta é apenas uma parte da ira, do julgamento e dos eventos apocalípticos descritos no período da tribulação. Se você é um novo estudante da Bíblia, o período da tribulação na Bíblia é descrito começando em Apocalipse capítulo 6,
e vai até Apocalipse capítulo 19. E esta batalha do Armagedon é um dos muitos eventos que resultarão em um grande número de mortos. E estamos descrevendo isso hoje neste estudo bíblico. Quantas pessoas morrerão durante a tribulação? Vamos reservar um momento para orar. Pai, mais uma vez, ao abrirmos a Santa Palavra de Deus, fazemos uma pausa para te reconhecer, e eu humildemente meu coração em sua santa presença. Você é minha força e minha fonte para todas as coisas. E oro para que a unção do Espírito Santo nos guie para a verdade de Deus hoje. Oro por cada ouvinte, por cada estudante, por aqueles que decidiram que, vivendo nestes últimos dias, manterão a Bíblia e a profecia bíblica como uma bússola firmemente em suas mãos para ajudá-los a navegar pelos tempos perigosos em que vivemos. Obrigado hoje pela promessa que você nos fez no início do livro do Apocalipse, no primeiro capítulo, no terceiro versículo, onde prometeu uma bênção sobrenatural sobre todos os que lerem as palavras desta profecia para a igreja e sobre todos os que as ouvirem e obedecerem. Que esse favor e bênção de Deus alcancem cada ouvinte hoje. Oro especialmente por aqueles que podem estar ouvindo e nunca receberam pessoalmente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Oro para que no final, quando o convite for feito, você lhes dê a fé, a coragem e a humildade para fazer o que devem fazer para se afastar do pecado e se voltar para Cristo enquanto ainda há tempo. E eu oremos para que, pela compaixão de Deus e pela convicção do Espírito Santo, hoje seja a hora da decisão deles e que, por todas as coisas, eles tenham o cuidado de lhe dar o louvor, a honra e a glória, pois somente você é digno. E assim oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. E todo o povo de Deus disse: Amém. E Amém. Depois que Cristo arrebatar a igreja, a Bíblia nos ensina que o poder de restrição da justiça sobre esta terra será removido. E lemos isso se você quiser abrir sua Bíblia comigo e marcar isso. E se você não marcou, espero que marque, mas vá para 2 Tessalonicenses e o 2º capítulo porque em 2 Tessalonicenses, nos versículos 6 e 7, lemos sobre o vindouro anticristo e a ilegalidade que está atualmente em nosso mundo e que ele será removido. E é a igreja cheia do Espírito Santo que é o poder de restrição que está atualmente impedindo a chegada deste líder mundial, um governo mundial, um sistema monetário mundial, uma religião mundial e um poder militar mundial que aplicará os mandatos ímpios deste líder global a quem as Escrituras chamam de Anticristo. Se você é novo em nossos canais, espero que em algum momento você se sente e ouça um de nossos vídeos, podcasts ou ensinamentos intitulados As 5 Agendas Políticas dos Últimos Dias porque Apocalipse capítulo 13 nos dá 5 agendas políticas específicas, distintas e definíveis dos últimos dias. E você achará isso interessante porque elas são tão visíveis em nosso mundo hoje. E é surpreendente para mim que o livro do Apocalipse, escrito em 95 depois de Cristo, pudesse ser tão preciso em profetizar e predizer os eventos futuros, muitos dos quais estamos vivendo agora. É uma das razões pelas quais eu amo tanto a profecia bíblica e prego e ensino sobre o assunto da esquetologia, que são os eventos do fim dos tempos, profecia bíblica, porque posso pegar uma Bíblia em uma mão e posso pegar os eventos e manchetes mundiais na outra, e posso ajudar as pessoas que estão pesquisando, ou mesmo céticas sobre se a Bíblia é crível, e fornecer a elas evidências intelectuais e comprováveis de que não apenas a Bíblia é verdadeira, mas seu conteúdo profético coloca um ponto de exclamação sobre o fato de que você pode confiar no que Deus nos deu em